Então hoje nós vamos trazer aqui uma palavra que venha despertar a senhora, o senhor, que me despertou de quando me foi revelado o Evangelho da Graça, despertou no meu coração, na minha vida, e hoje nós viemos aqui para despertar também o seu coração, para despertar na sua vida aquilo que já é seu por direito, já é nosso por direito, antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Então, hoje eu quero trazer essa palavra amiga, essa palavra de encorajamento, essa palavra de revelação para a senhora aí do Mato Grosso do Sul, para o senhor do Mato Grosso do Sul, para todas as pessoas, né, que nos acompanham, né, no estado de São Paulo, em todos os lugares aonde chega as ondas amigas da TV Nova Sintonia, pelo Facebook, você vai ter essa palavra na sua vida, na sua casa, no seu coração. Um abraço para todas as pessoas que têm visualizado a programação, né, as milhares de pessoas que têm visualizado e vão ser uma bênção para a sua vida, a palavra de hoje, porque vai trazer algo para a sua vida, que você vai sair de dentro do sistema religioso, vai ver que não precisa mais viver dentro do sacrifício. A senhora vai ver, o senhor vai ver, que não adianta a senhora estar aí fazendo sacrifício, enquanto Cristo já fez por tudo, por todos nós, já fez tudo por todos nós. Então que a bênção do Senhor, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está na sua vida, na sua casa, na sua família. Então a bênção para todo o povo de Minas Gerais, para todo o povo do Minas Gerais, de Santa Catarina, da Bahia, né? Aqui de Minas, lá de Santa Rita de Sapucaí. Um abraço para todos vocês, um abraço para nossos companheiros nós trabalhamos juntos, nossos companheiros pedreiros, né? Nossos companheiros, todos os companheiros, serventes, pedreiros, né? Todos que nos acompanham, um abraço para todos vocês. A palavra que nós vamos ler hoje está aqui no livro, né? No livro de Efésios, capítulo 2, né? Efésios, capítulo 2. Nós vamos trazer essa palavra que venha ter uma bênção para a senhora. Então diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pela boca do apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó: o apóstolo Paulo recebeu no terceiro céu a revelação da graça de Deus, e ele levou essa palavra ali para os Efésios, dizendo assim: do pecado para a salvação pela graça, a salvação pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, ó: ele vos deu vida. O apóstolo falando para quem? Para os Efésios. Essa palavra não é para nós, não é para a senhora, não é para o pastor, o apóstolo, o bispo, né? Quem quer que seja, levar essa palavra para a senhora e dizer que a senhora está em pecado, que o senhor está em pecado, que o membro que está indo nessa igreja aí, chamada igreja, porque eles se altitula pastores, se altitula bispo, se altitula alguma coisa para dizer que a senhora está em pecado, que o senhor está em pecado, que eu estava em pecado. Mas olha só, isso aqui era a transição da lei de Moisés para a graça naquela época. Aí diz assim, ó: ele vos deu vida, estando vós. Esse vós aqui não é a senhora do outro lado, não é eu, é aquele povo, eram os Efésios, era quem o apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo pregando,
o Evangelho da Graça, ele estava dizendo para aquele povo, para os efésios, assim para todas as pessoas para quem ele escreveu, os gentios daquela época, né? Então ele dizia assim: vós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é nós, era eles naquela época. Aí diz assim, no versículo 2: nos quais andastes outrora. Quem que andou outrora? Os efésios, aquele povo que estava ouvindo o apóstolo Paulo. Então, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Qual mundo? É desse mundo que nós estamos vivendo hoje? Não, do mundo da época do apóstolo Paulo, da época deles, do povo de Israel, daquela época. Segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar não era um ser de cauda, não era um espírito imundo, conforme o sistema religioso coloca para as pessoas, mas o príncipe vem de principado, de príncipe, vem de rei, era o rei que reinava naquela época, segundo o príncipe da potestade, do poder. Potestade vem de poder, era o poder que aquele príncipe tinha, contra o sistema, contra as pessoas, para que as pessoas viessem a viver debaixo do poderio deles. Então ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito era aquele? Não era um espírito imundo, era um espírito daqueles homens, da vontade daqueles príncipes, né? No coração deles, era a vontade deles, era o pensamento deles, era a carnalidade deles. E aí diz assim no versículo 3, entre os quais também todos nós, esse nós aqui o apóstolo Paulo escrevendo para os efésios, não é nós aqui hoje aqui no Brasil, quando eles lêem essa coisa aqui lá dentro, esse versículo lá dentro da chamada igreja evangélica, ou católica, ou aonde que eles pregam, por aí, eles levam isso aqui para a vida das pessoas, e as pessoas vão dizer, é nós mesmos, mas não é nós daqui, é o apóstolo Paulo falando, entre os quais também todos nós andamos outrora. Você vê que o apóstolo Paulo se incluiu junto com eles, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Tá vendo? A carne, naquela época, era a vontade das pessoas, fazendo a vontade da carne, e todos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o apóstolo Paulo, ele veio também dessa linhagem, junto com o povo, né? O povo de Israel, os efésios, e assim como quando ele escrevia para qualquer outro povo, ele mencionava ele junto com o povo, e não para os nossos dias. Nós nascemos muito depois da cruz de Cristo, depois que o templo já foi derrubado, nós nascemos no tempo da graça. Então, no momento do tempo da graça, do ano 70 para cá, já é o tempo da graça. E o sistema religioso, ele traz tudo aquilo que era do tempo da lei, do que fala aqui, traz para a vida das pessoas. E não é assim que se prega o evangelho aí. Aí não tem o evangelho da graça. Aonde a senhora vai, aonde eu fui muitos anos, 30 anos, indo atrás desses homens, né? Ali ouvindo o que eles pregavam, não era... eles nunca pregou o evangelho da graça. Quando eles
Quando eles falam na graça aqui, eles daí a pouco já está trazendo o envelope do dízimo, está trazendo campanha, mistura tudo. Então eles não conhecem o que é graça. Eles não sabem o que é graça. Eles não sabem o que é de graça para o povo. Então ele diz, como também os demais. No versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o apóstolo Paulo dizendo para eles, e eu hoje estou incluído, o Senhor hoje está incluído nesse amor, nesse grande amor de Deus. Por onde? Pelo sacrifício? Precisa fazer sacrifício? Precisa pagar o dízimo, conforme eles levam as pessoas dentro do sistema religioso a pagar o dízimo para ser amado de Deus. Não, nós já somos escolhidos antes do pó da terra. Nós já temos o privilégio de sermos salvos antes do pó da terra. Não precisamos de apóstolo, de pastor, de bispo. Por isso, nós viemos aqui trazer a palavra toda semana para que a senhora tenha essa revelação no coração da senhora e viva o Evangelho da Graça dentro do coração da senhora e do Senhor. Ele disse, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, esse nós aqui, volto a dizer, não é nós aqui no Brasil, não é nós depois do ano 70, não. Quantas gerações teve do ano 70 até chegar hoje? Quantas? Mais de 20 gerações. Então não é nós, era o apóstolo Paulo junto com eles. E isso aí não é ensinado para a senhora, porque se ensinar isso aí para vocês, que vão dentro do sistema religioso, e vocês acatar essa palavra para vocês, se eles ensinassem, vocês não dariam dízimo, vocês não pagavam voto, vocês não viviam debaixo do cabresto deles. Mas eles não querem que a senhora aprenda o Evangelho da Graça, aprenda as épocas que aqui foi escrito, respeite as épocas que aqui foi escrito, para quem foi escrito, para que eles possam viver nas costas de vocês, conforme eles vivem nas costas do povo, alimentando a vida deles nas costas do povo. Então aqui no 5 diz assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O apóstolo falando para eles. E eles usam esse versículo aqui, e trazendo esse versículo para a vida das pessoas, aí eles colocam, pela graça sois salvos. Aí eles mandam a pessoa, você tem que trazer o dízimo para você ser salvo, você tem que fazer isso para você ser salvo, tem que batizar nas águas, tem que aceitar Jesus, enquanto Jesus é Ele que nos escolheu antes do pó da terra. Não preciso de pastor, não preciso do senhor apóstolo, não preciso de pastor nenhum, de bispo nenhum. Eles se autitulou alguma coisa para enganar o povo. E o Evangelho da Graça, ele é claro, ele é bem claro, as épocas aqui. Então diz assim, pela graça sois salvos. O apóstolo falando para os efésios, que não precisava mais eles viver em sacrifício, viver levando sacrifício, pagando preço. Era a transição que estava da lei de Moisés, da lei judaica, para a época da graça de Cristo. Então ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, depois do ano 70, depois daquele primeiro século, aí as igrejas primitivas, para mostrar para a igreja primitiva que mandava era o Evangelho da Graça. Aí, mesmo assim, que já estava na igreja primitiva, eles viviam, tinha os que pregavam lá contra Cristo, conforme hoje. Eles pregam anticristo, eles pregam anticristão, a palavra anticristo para o povo. E diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então não é mediante
Você não vai ser salvo mediante estar pagando preço, levantar de madrugada, ir pegar ônibus cheio e sentar lá e ficar ouvindo uma baboseira, ouvindo louvor, que nem é louvor, é cântico inventado por pessoas ali, e dali você nem sabe que tipo de pessoa a quem você está dando ouvido para receber esses cânticos, né? Dessas bandas que tem dentro dessas igrejas por aí. O cara sai dali, vai para a boca de fumo, vai para uma vida errada, e você acha que a pessoa é de Deus. A pessoa acha que é de Deus, que está servindo, que aquele louvor, eles fazem uma comédia que consegue tocar no íntimo da pessoa, que a pessoa pensa que aquilo dali é de Deus mesmo. E nunca foi de Deus aquilo dali. Então ele diz assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé onde? Em Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. O que eu tenho aqui, o que eu estou passando para vocês, é dom de Deus. Isso não vem de mim, isso não vem de sabedoria humana, não vem de pastor, de apóstolo, de bispo, não. Vem diretamente do Evangelho do apóstolo Paulo para a graça de Deus. Amém? Então ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Aí os pregadores de hoje, eles levam as pessoas a fazer alguma coisa, né, para a obra, dizendo que a obra é de Deus. Não, nunca, o que está aí fora nunca foi obra de Deus. Nunca foi obra de Deus. Revelar a graça revelada para nós, isso que está aí fora é comércio. É comércio em nome de Deus. Bajula o povo, inventa lá para o povo, coloca ali uma melodia para o povo sentir alguma coisa, para as pessoas sentirem alguma coisa, e elas entregar tudo ali nos altares deles. E diz assim, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós hoje estamos andando. Eles andaram, né? Os efésios andou, e nós hoje que recebemos o Evangelho da Graça, nós andamos, né, nas obras de Deus, está vendo? Andarmos nessas obras, nas obras. Qual que é a obra? A obra que Cristo já fez. Toda a obra Cristo já fez na cruz do Calvário. Eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que pagar dízimo, eu não tenho que fazer voto, eu não tenho que comer pão com suco, eu não tenho que levar pessoas a batizar nas águas, né? Porque na morte de Cristo todas as pessoas, né, já foram batizadas na sua morte. Então eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que trazer aqui a palavra genuína do Evangelho da Graça, para que a senhora, o senhor, venha sair de dentro dessa boboseira que vocês vivem escutando, desses chamados pastores, desses chamados apóstolos, desses chamados bispos, né, que traz campanha para vocês, só para enriquecer eles, para trazer aquilo, né, para trazer aquilo que é favorável para eles, favorável para que eles possam, né, manter as contas deles. Você está pagando contas daquilo que você não fez, daquilo que você não tem nada a ver. A senhora trabalha a semana toda, o mês inteiro, e tem que estar pagando preço para esses homens. Então o Evangelho da Graça, ele nos foi revelado para abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos em relação a esses homens que estão aí fora, a mulheres que estão aí fora, pregando, né? Pregando ali o que elas querem, só para enriquecer a vida delas em cima das suas custas, em cima do seu salário, em cima do seu suor. Amém, igreja? Então, o Evangelho da Graça está aqui
para que nós possamos, né, ser abençoados. Amém? Então, daqui a pouquinho, nós vamos colocar aqui um louvor, né, um louvor da graça, do Evangelho da Graça, e vamos fazer um agradecimento a Deus pela sua vida, pela nossa vida, e você seja mais e mais do que abençoado, conforme está escrito aqui no Efésios capítulo 1, aqui no versículo 4, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. A senhora é santa, o senhor é santo. Enquanto a senhora vai dentro do sistema religioso, eles começam a arrumar um defeito para a senhora, arrumar um defeito para o senhor chega lá com a vida, né, com algum problema, né, em vez deles pregar o que é verdade para a senhora, para o senhor, eles pregam aquilo que eles querem pregar. Bem? Então ele diz, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, a senhora, o senhor, todos nós, mas eu bebo, eu fumo, isso aí não é problema, isso é uma carnalidade, isso aí é uma vontade da carne, mas isso aí a pessoa vai sofrer as consequências dos seus atos. Nós vamos agora colocar um louvor, que daqui a pouquinho nós já vamos terminar, porque há uma necessidade de nós terminarmos a programação mais cedo hoje, amém? E nós vamos já terminar daqui a pouquinho. Nós vamos colocar um pequeno louvor e colocar ali o chamado de oração. Nós vamos completar com a oração, um agradecimento, e vamos para casa. E todos já ficam nessa paz, né, dentro da sua casa, amém? No deserto tão vazio, tão cruel, uma multidão faminta sob o céu. Só havia 5 pães, 2 peixinhos na mão, mas o teu poder, Senhor, trouxe multiplicação. O pouco nas tuas mãos é mais que o bastante. O impossível se curva ao Deus triunfante. 5 pães e 2 peixinhos transformaram vidas, abriram caminhos. Teu amor, Senhor, nunca é pequeno, multiplica a graça, transborda o terreno.
Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus, tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração, o seu milagre ao seu alcance. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado por essa oportunidade que aqui tivemos de levar a palavra genuína do Senhor, do Evangelho da Graça, de graça, assim como o Senhor pagou tudo na cruz do Calvário, não por nós, mas por aquele povo, pelo povo de Israel, o povo escravizado pela lei de Moisés. Meu Deus, e hoje o Senhor nos trouxe a palavra da revelação que muita gente está sendo escravizada dentro do sistema religioso, e o maior milagre que possa acontecer, Pai, é essa pessoa, esse homem, essa mulher, no estado, no país que ela vive, no estado que ela vive, aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, meu Deus, que ela possa ter, meu Pai, essa revelação, que é de graça, que Cristo já pagou por ela, que Cristo já pagou na cruz, tanto por aquele povo, e nós não temos nenhuma dívida, foi cancelado todo escrito de dívida contra aquele povo e contra nós, Pai. Não tem dívida contra nós que nascemos na graça. Nós não nascemos antes da cruz, nós nascemos depois da cruz, depois do sacrifício de Jesus. Portanto, nós não temos que viver aprisionado debaixo das palavras maldosas, das palavras desses homens que vivem massacrando o povo de Deus através de campanha, através de pensamento deles. Meu Deus, que esse povo receba o maior milagre, que é a libertação da mente, a libertação do sistema religioso com a vida deles. Meu Deus, abençoa esse povo, para o teu povo seja abençoado com todas as sortes de bênçãos no mundo celestiais, Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Se tem alguém doente, enfermo, que a graça do Senhor possa alcançá-la e ela seja curada, ela venha ter paz, para que ela possa experimentar qual boa é a vontade do Senhor para com ela. No nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Agradável e boa vontade do Senhor para com todos esse povo, todos nós, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Povo de Deus, fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, um abraço do nosso Senhor Jesus Cristo para cada pessoa e que divulga aí o Evangelho da Graça, justificado, o programa Justificados pela Graça, pela TV Nova Sintonia, aonde que chega a libertação, para todas as pessoas, libertação do sistema religioso, porque Cristo já, quando ele morreu, ele já levou o escrito de dívida, ele levou o cativeiro. Então todos nós somos livres. A senhora é livre para viver com Cristo. O Senhor é livre para viver com Cristo aonde o Senhor estiver. Bem, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica todos na paz e nós vamos ficando por aqui.